Impacto na inflação da produção de alimentos. Por conta da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul, alguns economistas já estão prevendo um impacto de 0,10% no IPCA, índice que mede a inflação do país. Há muitos lados negativos, e principalmente na produção de proteína vegetal e animal do Rio Grande do Sul. O presidente Lula falou nessa manhã que vai importar arroz e feijão para não faltar alimento. Vamos conversar agora com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, porque de acordo com o Instituto Rio Grandense de Arroz, o Rio Grande do Sul, que é o principal produtor, ele já tinha colhido 83% das áreas antes deste triste episódio para os gaúchos, que, aliás, todos nós estamos vivendo, essa situação. A gente fica muito compadecido. E a parte central do Rio Grande do Sul é a que apresenta o menor percentual de área colhida, apenas 60% das áreas foram colhidas por lá. E ainda restam 45 mil hectares que estão completamente alagados. Minha pergunta é a seguinte: quando essa água baixar, Daúde, é que a gente vai ter a real noção desses prejuízos, não é verdade? E a gente tem que se preparar e já ver tudo que a gente vai fazer de contingenciamento para conseguir atender essa população do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Priscila, a gente sabe, o Rio Grande do Sul hoje é o maior produtor de arroz e esse evento catastrófico que assolou o solo do Rio Grande do Sul, não tenha dúvida, vai faltar arroz. Vai faltar arroz, a gente não sabe em que quantidade, precisa avaliar melhor, esperar para que nós tenhamos essa avaliação. No entanto, também outras produções dentro do estado do Rio Grande do Sul, que vai para o consumo do Brasil, também estão comprometidas e, evidentemente, vai diminuir a oferta de, por exemplo, de suínos, de aves, enfim. Você tem aí um impacto muito grande dos custos pela dificuldade de logística que o Estado vai enfrentar, e tudo isso acaba com uma elevação dos preços e, consequentemente, a gente sabe que o fenômeno econômico, inflação, decorre do desequilíbrio entre oferta e demanda, e isso acaba gerando, sem dúvida nenhuma, a inflação. O cálculo que vem sendo feito por alguns economistas é, como você bem colocou, 0,10% sobre o IPCA. Mas as pessoas dizem, 0,10% é pouco. Não, não é pouco. Se você tem uma inflação de 3%, você vê o quanto que isso pode impactar. E tem outras consequências que irão por deflagrando dentro da cadeia de produção, que, sem dúvida nenhuma, acaba prejudicando. Mas, nesse momento, Priscila, o mais importante é nós acompanharmos e prestarmos toda a nossa solidariedade, insistirmos em verbas para o Rio Grande do Sul, para que essas verbas possam ajudar a minimizar a questão econômica e a questão emocional. Porque eu fico imaginando a crise emocional que isso gera nas pessoas, as dificuldades, o que elas estão enfrentando. É evidente que, neste momento, o ser humano ele cria força para enfrentar toda essa situação. Mas, com o passar do tempo, no cotidiano, você acaba tendo aí, perdendo um pouco a esperança em relação a alguma expectativa que se tem hoje. Isso é muito preocupante e vocês, meus amigos, aí do Rio Grande do Sul, os gaúchos de todo o Brasil, vocês podem ter certeza que nós estamos aqui dentro da nossa limitação, dentro daquilo que nós podemos fazer. Vocês podem contar com isso. Priscila, eu só queria, antes de encerrar, fazer uma observação sobre essa tese de prorrogação de dívida, negociação de dívida. Priscila, isso não pode ser assim. Essa é uma opinião minha. É uma opinião minha. Por quê? Porque a gente conhece o produtor rural. O produtor rural vem de 3 safras de seca. De repente, porque ele poderia ter uma recuperação, perde tudo pela chuva. O que você vai fazer?
Você vai prorrogar, não, vai ter 24 meses para pagar, 48 meses para pagar, você vai ter uma carência de tudo, mas só que continua sendo uma dívida que acaba comprometendo a sua capacidade operacional de rentabilidade no momento que isso vai levar tempo, e você não vai ter, você vai continuar da mesma forma endividado e cada vez mais, porque o seu endividamento ele vai lá na frente ser muito grande e é evidente que o banco não vai te dar dinheiro, porque se você tem esse passivo. Então, meus amigos parlamentares, representantes do setor, eu peço sim, desculpas a vocês para dizer que vocês estão errados. O produtor rural ele tem que ter perdão de dívida. Evidentemente que não vai sair perdoando qualquer dívida, existem aspectos legais, aspectos constitucionais, mas que hoje o Congresso está pronto para atender essa demanda. Por que o perdão de dívida? Com critérios, com formas de você fazer isso. O governo não perdoou a dívida do estudante lá no FIES, o governo não estabeleceu um plano do desenrola, né, e que você perdoa dívidas, inclusive do setor privado, de bancos privados, você tem lá um entendimento, uma reciprocidade. Por que não pode fazer isso para os produtores do Rio Grande do Sul? Eu pergunto ao senhor, se o senhor conhece, né, vocês que estão defendendo aí, bancada ruralista, vamos fazer isso, vocês sabem que o produtor não vai ter condições de assumir essa dívida, porque é um passivo muito grande que vai acumular lá na frente. A hora que passar tudo isso, ou vocês acham que os bancos estão ali, né, são todos santos, vão dizer, não, então você pode, está aqui o dinheiro para você. Não! Então parem com isso, estudem uma forma de perdoar parte dessa dívida com programas que o governo já fez e está fazendo em diversos setores. Inclusive, vou chamar a atenção aqui. Existem 23 bilhões de reais, Priscila, dos senhores parlamentares, dos partidos políticos, que serão perdoados, ou já foram perdoados, de multas. É evidente que são multas, mas o governo vai perdoar. Então, por que o produtor do Rio Grande do Sul não pode ter esse perdão? Isso que me incomoda. Desculpa, eu exagerei. Sei. Inclusive, seu ponto de vista, hoje eu coloquei no podcast Canal Rural Clima, que vai estar agora mais um episódio. Com certeza, porque em 72 meses para a renegociação dessas dívidas, ou em 120 meses, a gente não sabe quais outras tragédias climáticas podem acometer o Rio Grande do Sul. Vamos sair de um El Niño, estamos indo para uma Laninha, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima safra. Então, já foi colocado, inclusive, no podcast, sua opinião. Eu quero agradecer muito sua participação e nos encontramos novamente aqui essa semana. Obrigada. Obrigado. Ciro, um abraço a você.